Irmãos, eu creio nesse livro. Literalmente, eu creio em tudo que ele diz. Eu vejo, há muitos anos, eu tinha uns 12, 13 anos de idade, quando meu pai me deu uma primeira Bíblia de presente. Ela era de capa preta e tinha aqui, era vermelha. E eu comecei a ler, tentei começar a ler, depois cheguei para ele e disse: pai, eu não entendo nada do que está escrito nesse livro. Aí ele disse assim: você começou a ler por onde? Comecei do começo. Ele disse: não, comece do Evangelho de Mateus, para você ir conhecendo a história do Evangelho. Depois você vai para o Velho Testamento. E agora já vão aí para quase 70 anos lendo esse livro, né? E eu tenho uma experiência viva, não é alguém que me contou, quando nós depositamos a nossa confiança nessas promessas. Eu vejo, sabe, é uma coisa assim que a oração, a imposição de mãos, a autoridade que Deus nos dá pela sua palavra, a fazer o que Jesus mandou. E eu vejo que esse livro, ele é sobrenatural. Para alguns, porque isso aqui não adianta ter sabedoria acadêmica. Você pode dar na mão de um catedrático, enfim, uma pessoa muito capacitada materialmente, humanamente falando, mas ela não vai entender esse livro, não vai compreender pela lógica humana, pela sabedoria humana. Esse livro só é revelado pelo próprio autor, que é Deus. E alguém pergunta: mas foi Deus que escreveu? A Bíblia diz, ela mesma diz, que homens inspirados por Deus escreveram e traduziram para a escrita a inspiração de Deus, e nos trouxe revelações profundas. Então, eu creio na palavra de Deus porque ela tem sido viva e eficaz na minha vida. Tem se cumprido as suas promessas. E Jesus é fiel. Mateus 24, 25, Jesus disse assim: passará o céu, mas as minhas palavras... O nosso Jesus maravilhoso, ele tem uma autoridade, porque ele é o próprio Deus. E quando ele diz que não passará, não passará. A porta que ele abre, ninguém fecha. E a porta que ele fecha, também ninguém abre. E ele diz: operando eu, quem impedirá? E ele diz: haverá alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Não há limites para Deus. Ele é o Senhor, ele é absoluto, total em poder. E essa palavra nos revela isso. Feliz daquele que consegue extrair dessa palavra as verdades vivas no seu coração. E encontra um sustento para a sua vida, consolo nas suas lutas, nas suas tribulações, nas suas dificuldades. Irmãos, eu queria refletir um pouco com você um assunto que foi abordado pelo pastor no começo. E para abordar esse assunto, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no Salmo 90, versículo 10. Salmo 90, capítulo 10. Versículo 10. Que diz assim: os dias da nossa vida chegam a 70 anos. E se alguns, por sua robustez, chegam a 80 anos, o que deles se guarda é enfado e canseira. E se corta, vamos voando. Por que eu estou falando isso para você? Foi a reflexão que Deus me trouxe ao coração para trazer nesta manhã. A nossa nação ficou impactada com a morte
do Gugu Liberato, artista, né? Tão novo ainda, aos 60 anos de idade, de repente sofrer um acidente, todo mundo ficou impactado, chocado com essa situação, né? Mas a vida é assim. Será que nós temos realmente consciência que isto que a Bíblia diz, que o tempo da nossa existência humana é 70 anos? É bíblico, não é, pastor? É isso. É bíblico. E se passar um pouquinho, chegar aos 80, vai indo, né? Armando sempre diz, não, nós vamos viver até os 100 anos. Eu digo, Deus me livre. Eu não quero não, pastor, só se for com muita saúde e com muita disposição. Se Deus me der força para viver e para trabalhar, sim. Agora, conforme as coisas forem andando, porque eu ambiciono o céu, eu tenho desejo de chegar lá. Parece, às vezes eu fico pensando, irmãos, e quando eu prego, quando eu anuncio o Evangelho, quando eu compartilho com vocês, eu fico um pouco preocupado, me sinto o peso da responsabilidade, porque todos nós que estamos aqui, um dia vamos partir. E alguns estão mais próximos disso, como eu, pelo menos pela idade. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, não é só velho que morre não, viu? Não, não é não. Não é só gente doente que morre também, não é só quem está internado no hospital, lá no estado muito ruim, que morre. Morre gente de todo jeito, de todo tipo, de toda idade, de toda condição. É só Deus querer e determinar que sai. Nós temos um tempo de vida limitado na face desta terra. E depois disso, o que nos espera é a eternidade. Nós não temos nem noção do que é a eternidade. Essa palavra, né, a gente tenta entender. O senhor conseguiria definir eternidade, pastor? Eterno, eterno, eterno. Nós sabemos que é um tempo que não vai terminar nunca. A própria palavra diz, como nós compreendemos, é eterno. Mas não faz muito sentido para nós entendermos a extensão de eternidade. Só que quando nós sairmos desta vida, nós vamos entrar na eternidade. Nós temos um pequeno período de vida humana. Nascemos, vivemos, crescemos, fazemos tantas coisas e depois, inexoravelmente, nós vamos sair deste mundo de alguma maneira. E nos espera a eternidade. E a Bíblia, a inerrante palavra de Deus, diz que quando nós dermos o último suspiro na face dessa terra, só tem dois destinos. Ou você vai para o céu, para a glória de Deus, ou vai arder no inferno com tripa e tudo. Irmãos, não tem mais de dois destinos, é céu ou inferno. E Deus não quer que ninguém vá para o inferno, não é essa a vontade de Deus. Deus não escolheu dizer, não, você vai para o céu, você vai para o inferno. Não, Deus deseja salvação para todos. João 3,16, versículo mais conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o desejo de Deus. Jesus pagou o preço para que nós pudéssemos estar aqui hoje cultuando a Deus, louvando a Deus. Mas o que eu quero refletir com você é que, infelizmente, eu vejo a maioria das pessoas, não, eu quero ir para o céu, eu amo Jesus e tal, mas quando fala em morte, quando fala em morrer, não, mas não quero agora, daqui uns 200, 300 anos talvez. Parece que nós temos um temor tão grande de chegar a esse final, sabe? Eu tenho a impressão que o apóstolo Paulo não tinha esse sentimento. Eu tenho a impressão que o apóstolo Paulo, ele não tinha essa espécie de temor. Ele dizia, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Ele tinha convicção do que eu esperava, ele tinha certeza. Mas por que eu estou dizendo todas essas coisas para você, irmãos? É interessante, eu estava meditando.
Lá em Tiago 4,14, não precisa abrir a Bíblia, depois você pode ler, diz que a nossa vida é como um vapor, uma fumacinha. Nossa vida é né? Passa rapidinho por essa terra e vai embora. Mas as pessoas lutam tanto nesse pequeno período de vida, de existência, misericórdia. E alguns conseguem ser bem-sucedidos naquilo que pretendem. As pessoas querem fama. Quem não quer ter fama, ser famoso, ser importante, ser reconhecido, ser bem-sucedido no que faz? Ter realizações, casa, propriedade, viagem, tantas coisas. E quantas? E eu fico pensando, porque do alto dos meus 75 anos, eu poderia falar para você de Elvis Presley e alguns outros nomes mais conhecidos para vocês, mas eu procurei me lembrar de alguns nomes. Marilyn Monroe, tem gente que não sabe quem é. Brigitte Bardot, o pastor sabe, ele sorriu porque ele sabe. Símbolo sexual do tempo que ela foi atriz, né? Está viva ainda, Brigitte? Pô, deve estar com 200 anos. E cuidando dos bichinhos, né? Que ela gosta dos bichinhos. Mas esses nomes, para alguns jovens que nós estamos falando aqui, ele diz, do que ele está falando? Grego. Porque, sabe, Hawking Hudson, Humphrey Bogart, o senhor sabe por que o senhor assiste, gosta de assistir umas coisas antigas. Mas o que eu quero dizer para você é que alguns desses nomes não tem nenhum significado mais para os jovens de hoje, para os mais novos. Perguntar para esse menino quem foi, ele está olhando para mim e diz assim, pastor, do que o senhor está falando? E sabe o que eu quero dizer para você? Marlene Dietrich, sabe? Foram figuras tão importantes, tão conhecidas, tão famosas, não é verdade, minha irmã? Mas que para os jovens, o que eu quero dizer para você é que o tempo vai diluindo, vai acabando. Quem foi seu tataravô? O senhor só está aqui por causa dele, mas não tem nenhum sentido, ele passou, é como um vapor, e assim será a nossa vida, a tua vida e a minha vida da mesma forma. Hoje a senhora é importante para ele, mas daqui 4, 5 gerações não vão nem lembrar que a senhora existiu. A vida passa, é curta. E eu pergunto para você, por que tanta preocupação? Por que tanto foco em cima das coisas materiais, das conquistas humanas, quando tudo isso vai ficar e vai passar? Não estou dizendo que você tem que abandonar tudo, virar um monge, ir para o Tibete, não. Você pode viver a sua vida, mas tenha consciência dessas realidades. Tenha consciência disso, que o grande valor, o grande tesouro, o grande ganho que nós temos é Jesus Cristo em nossa vida. Não só porque hoje Jesus Cristo, né, as religiões, as igrejas fazem de Jesus um curandeiro, ele cura. Então as pessoas vêm porque ele cura, porque ele dá um bom casamento, porque ele vai abrir a porta do bom emprego, porque ele vai realizar, me proporcionar condições para fazer a grande viagem que eu quero. Sabe, é tudo o que eu posso conquistar, o que Deus pode me dar, o que pode ser me oferecido. Jesus veio para te dar a salvação da tua alma. Jesus veio para te dar a salvação, para você ir morar na eternidade junto de Deus. Todas as coisas que nós fizermos aqui são importantes, mas elas vão passar. A única coisa que nós vamos levar é Jesus, a nossa fé, a nossa vida espiritual. E isso tem que ser uma realidade. Sabe qual é a minha preocupação? Que isso que nós estamos falando seja uma realidade para você. Eu me preocupo, eu me pergunto, será que alguém está vivendo só um momento da emoção, quando nós cantamos, quando nós batemos palmas, quando oramos até? Será que você sente, você tem vida espiritual? Jesus disse assim, que o Espírito Santo, quando ele enviasse, ele convenceria
do pecado. Você foi convencido do pecado? Porque para converter tem que ser convencido do pecado. Porque se você for para qualquer pessoa normal, entre aspas, né, comum, as pessoas do mundo, o cara pode estar entrando num motel, se você chegar lá na janela do carro dele e disser, você vai pecar? Ele diz, mas que pecado, você está louco? Ele não tem consciência, ele não tem noção, ele não percebe. Ele é insensível porque ele não tem vida espiritual. E o homem e a mulher só passam a ter consciência do pecado quando o Espírito Santo age na sua vida. Ele é o único que pode convencer. E a partir do momento que ele entra na sua vida e te convence do pecado, e Jesus te salva, e você recebe Jesus como seu Salvador, ele te acompanha todos os dias. Eu tenho absoluta certeza que os crentes, todo dia, tem coisinha que o Espírito Santo diz assim, não estou gostando disso aí, isso é pecado. Não vai fazer isso. Não vai assistir isso, não vai fazer aquilo. Porque ele controla a nossa vida. Nós somos servos de Deus, servas de Deus. Agora o que nós vemos hoje é que tem muito servo desobediente, não quer saber, quer viver do seu jeitão. E alguns nem foram convencidos do pecado. E isso é preocupante. Isso é preocupante para qualquer pastor, para qualquer pregador, para qualquer evangelista, porque a tua vida espiritual tem que ser uma realidade. Eu conheço pessoas hoje, na minha própria família, que vão para a igreja, desceram as águas do batismo, participam da ceia, tem carteirinha, e estão amaziados, vai para um motel, dorme junto com a namorada. Meu irmão, minha irmã, isso é pecado. Você quer que eu diga o quê? Que não é? Que é bonitinho? Não. É modernismo? É pecado, sim. Sabe, hoje essas práticas, esses conceitos do mundo estão entrando no meio do povo de Deus. E as pessoas dizem, não, sou crente. Como é crente? Crente obedece essa palavra. Esse é o nosso manual de instruções. Uma pastora estava agora mesmo dando aqui, né, uma orientação para as esposas, para o esposo. Não adianta dizer, não, sou crente e fazer como quer. Sabe, nós temos que nos enquadrar com a palavra de Deus. E por que eu estou dizendo isso para você, meu irmão? A maioria aqui, uma boa parte, né, já passou dos 25, 30, 35. Irmão, está chegando lá. Setentinha está chegando aí. Vai preparando. Não é verdade? Tem que estar acontecendo. Não quero pensar nisso. Não, você pode morrer sem pensar mesmo. Se quiser, vai partir sem pensar. Mas é bom pensar, porque a coisa é séria. Isso não é ilusão de ótica, nem fábula. Um dia nós vamos terminar os dias da nossa existência terrena. Iremos para estar diante da face de Deus. E que diz aqui, Hebreus 9, 27, aos homens, quando diz homens, é os homens e as mulheres, não é só os homens não, viu? Vindo depois disso, pastor, não tem uma reencarnaçãozinha aí? Segundo a Bíblia, não tem um jeitinho? E vela acesa quando morre lá na beira do caixão. Bota umas velas desse tamanho para iluminar o caminho. Jesus disse assim, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Se Jesus não iluminar a tua vida, nem o caminho para a eternidade, você pode queimar quantas velas quiser. Lamento dizer para você, nós crentes oramos quando alguém morre pela família que ficou para ser confortada, para Deus confortar, enxugar as lágrimas, orar por quem morreu, meu irmão. Cuidado. O diabo inventa uma porção de historinha, desde lá do Éden. Ah, Deus falou que é assim? Não, não é assim não, é que Ele sabe que vocês vão ficar tão sabidos quanto. E Ele continua falando, não. Se você morrer, depois você vai nascer de novo, vai reencarnar. Irmãos, lamento falar, mas estou falando de Bíblia. Eu creio na Bíblia. Eu prego a Bíblia.
Eu sei que essa palavra me orienta a verdade. Ela tem sido uma verdade na minha vida, ela tem me sustentado, tem nos abençoado. Então, irmãos, eu queria que ficasse para você, na manhã desse domingo, essa reflexão. Aonde você vai passar a eternidade? A sua vida espiritual é uma realidade? E se não é, se você está frequentando este lugar, se você tem vindo às reuniões, saiba que esses pastores, esse casal de pastores te ama e cuida das vossas almas, da vossa vida espiritual com todo carinho e amor. Não é vergonha nenhuma você chegar, procurar a pastora, procurar o pastor. Pastor, me ajuda, eu não tenho convicção, eu preciso ter convicção. Viu aquele testemunho do Paul Washer? Que ele contou que ele foi fazer um trabalho numa cidade, uma campanha, e um rapaz conversou com ele que não tinha convicção da salvação. Ele mudou a passagem dele, passou 3, 4 dias lá evangelizando, orando, pregando, até o rapaz se sentir, entendi, o Espírito Santo visitou aquela vida. Nós precisamos, a tua vida precisa ter uma visitação, uma presença real do Espírito Santo. Ser crente e ir para o céu não é só frequentar a igreja, não é só ser amigo de todo mundo, não é vir aqui cantar, bater palma, é ter uma experiência real com Jesus. Meu irmão, você precisa ter autoridade quando você orar para repreender o poder do diabo. Você tem que ter autoridade na sua casa quando alguém ficar doente, ficar enfermo. Não é ligar, pastora, pode fazer uma oração. Não, ora você. Seja servo de Deus, tenha autoridade, seja serva de Deus. Jesus disse, esses sinais acompanharão aqueles que crerem, colocarão as suas mãos sobre os enfermos e os curarão. Haja, se você é um crente, a virtude de Deus está em você. Afronte mesmo o poder do diabo, porque você está revestido do poder de Deus. Se Jesus Cristo está em sua vida, você tem essa autoridade do Espírito Santo. Ai, pastor, corre aqui porque fulano caiu endemoniado. E expulsa o demônio. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E não precisa puxar cabelo, nem arrancar o pescoço do endemoniado. Sai dele em nome de Jesus. Porque tem gente que, quando alguém estribucha no chão, é um escândalo, é um show, é um espetáculo, precisa 10 para segurar. Mas o nome de Jesus, quando pronunciado por alguém que tenha autoridade espiritual, e autoridade espiritual o que é? É ter Jesus de verdade. Ah, meu irmão, eu quando fico enfermo, eu entro lá no meu quarto, me tranco lá no quartinho de guerra. Se for preciso, me unjo com azeite, meto a mão na minha cabeça e digo, sai! Em nome de Jesus! E tem que sair, e tem saído. Quando a irmã Dulce está lá, morrendo, gemendo, vem cá, vamos orar. Eu amo passar um azeitinho. Está lá em Tiago. Está alguém entre vós enfermo, chame os presbíteros da igreja, e agora nós temos presbítero, orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor, a oração da fé salvará o doente, o Senhor levantará, se houver cometido pecados, serão perdoados. Põe a Bíblia em ação, viva a Bíblia, siga as orientações de Deus, tenha autoridade, lute contra o inferno, Deus está na tua vida, mas tenha uma vida espiritual verdadeira, real, poderosa, sincera. E se você tem alguma dúvida ou alguma dificuldade a respeito disso, incomode os pastores. Eles não vão ficar chateados, tenho certeza. Pastor, me ajuda. Eu não tenho convicção, eu tenho esse medo, eu tenho esse temor, eu passo por essa depressão, me ajude. Eles estão aqui para isso. Nós estamos, como eu estou lá em Piracicaba, para isso. E Deus age e o nome do Senhor é glorificado. Agora, veja bem, não é porque você tem 20 anos. Está com quanto, Paulinho? Que 22. Espírito de mentira, pastor. Eu já falei, Paulinho, não morre só velho, não. O moço também morre.
Irmãos, todos nós vamos partir um dia. Mas que quando chegar esse momento, seja para nós um momento glorioso. Que como Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele não olhou para o que estava acontecendo, nem atemorizado, porque ele estava morrendo. Ele olhou para o céu e disse, vejo o céu aberto. E o Filho do Homem que está de pé para me receber. Que nós tenhamos essa convicção, que nós tenhamos essa comunhão com Cristo, que nós estejamos preparados por Jesus, pelo Espírito Santo, para adentrar a eternidade, quando assim Deus determinar. Porque nós esperamos uma vida eterna na presença de Deus, na presença de Jesus Cristo, envoltos pelo Espírito Santo. Viva a tua vida, faça tudo que Deus te permitir para fazer. Compre, venda, case, namore, fique noivo, faça tudo que você tem direito. Mas lembre-se que a eternidade vem depois. Isso aqui é muito rápido. E aproveite bem rápido, porque é bem rapidinho. São 70 anos. Hein? Não esquece, está lá, Salmo 90. Mas enquanto Deus te conceder vida, saúde, vai conquistando, vai realizando, vai trabalhando, vai pregando o Evangelho, compre, venda, faça tudo que Deus te permitir. Mas que teu foco maior esteja em Jesus Cristo. Esse é o maior tesouro, essa é a maior aquisição. O resto tudo é empréstimo por um tempo muito pequenininho. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.